Sejam bem-vindos ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai falar mais um pouquinho com a gente. Hoje nós vamos falar sobre plano de parto. Oi, Seja meninas. bem-vinda, Dani. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês novamente para falar de um assunto que também é muito interessante. Bom, meu nome é Dani, eu sou enfermeira, obstetriz, atendo partos humanizados hospitalares e domiciliares planejados aqui na Baixada Santista e também sou parteira no SUS. Explica pra gente qual que é a importância do plano de parto. Toda gestante tem que fazer ou não é tão importante assim? O que é o plano de parto? O plano de parto ele é um documento, e aí quando eu digo documento, é um papel escrito à mão, no computador, pintado de canetinha, não existe regra, mas é um papel, um documento, onde a gestante, onde esse casal, né, essa pessoa mais um acompanhante, escrevem tudo o que ela deseja para o seu trabalho de parto, para o nascimento do seu bebê, se virar uma cesárea. Então, é um documento que expressa os seus desejos, o que ela autoriza e o que ela não autoriza que seja realizado. E eu acho, sim, que é muito importante que todas as mulheres, todas mesmo, façam esse plano de parto, porque para você construir um plano de parto, para você fazer de verdade, porque copiar e colar da coleguinha não vale, né? Digitar lá na internet, plano de parto, Você vai achar imprimir, um monte. qualquer um faz, né? E pôr lá o xizinho onde você acha que é. E, infelizmente, é o que a gente mais vê no plantão, né? Quando a gente recebe plano de parto, que você pergunta, mas por que você não quer a ocitocina? A pessoa não Aí sabe ela explicar. não sabe, né? Então, na verdade, o mais importante do plano de parto é o caminho que a mulher faz para poder construir. Então, cada uma das intervenções que existem ali. Então, o que eu dou de dica, na verdade? Pega um plano de parto pronto. Eu sempre dou a dica do plano de parto da Artemis, que foi realizado construído, né, escrito junto com a Defensoria Pública de São Paulo. Então, pega esse plano de parto como um guia. E aí, cada um dos itens que está lá, acho que são 20, 22 itens, é um assunto diferente. Então, você quer ocitocina, você quer episiotomia, aleitamento na primeira hora, clampeamento tardio do cordão, enfim, tem toda lá. Estudar o plano de parto, Exatamente. Você vai destrinchar aquilo para saber o porquê que você quer, o porquê que você não quer Exatamente. e por que vai ser feito na intercorrência. É isso que essa mãe precisa, né? Isso, se faz sentido para você. Então, por exemplo, a episiotomia. Você tem que pegar e estudar. Bom, esse item aqui é episiotomia. Então, eu vou ler, vou estudar, vou buscar artigos, vou entender se aquilo funciona, se não funciona, se é bom, se não é, o que as evidências falam sobre. E aí, vou pensar para mim, na minha vida, no meu caso, no meu corpo, se aquilo faz sentido ou não. E vou botar lá, sim ou não. Aí sim eu vou poder escolher, quero ou não quero uma episiotomia. E assim, a mulher deve ir fazendo com todos os outros itens desse plano de parto. Eu uso o da Artemis como um ponto de partida, porque ele é bem completo, ao mesmo tempo que ele é bem resumidinho, então não tem muitas, aquelas, né, fica floreando demais. Então, no plantão profissional, pegar aquele plano de parto, bater o olho, entender o que é, ele é muito prático, né, ele é bem escrito, então acho que é um bom ponto de partida. Mas se a mulher quiser fazer livremente da sua mão e ir escrevendo, tá tudo bem. O importante é estudar cada uma das intervenções que podem ser realizadas, entender o que elas são, se você quer ou não aquilo para você. E também entender que quando você chega numa instituição hospitalar, aquela instituição ela tem protocolos, né? Que bem ou mal, eles foram criados, existem ali por um motivo, então tem protocolo. Então, o que seria o ideal? Que no momento em que você chega para ser internada, você converse com aquele profissional que está ali, obstetra, ou a enfermeira, ou quem te receber ali, que você leia junto o plano de parto com esse profissional, e esse profissional possa te dizer, olha só, Dani, isso aqui beleza, isso aqui ok, mas ó, uma coisa que é muito... enfim, que é um tabu e que gera muita discussão. O CREDE, no recém-nascido. Mas aqui na instituição, todos os bebês recebem o nitrato de prata, ou seja qual for a medicação que é utilizada, né? O colírio, que é o método de CREDE. Então, aqui não tem muito como fazer. Aí essa mulher tem que pensar se é uma briga que ela vai querer ou se está tudo bem não fazer aquilo e, de repente, ela lutar, por exemplo, para não ter uma episiotomia, se aquilo é mais importante, né? Conversar, então, né? Exatamente. Tentar entrar num acordo, porque às vezes ela não quer de jeito nenhum, mas aí a pessoa explica, orienta. Conversa com o pediatra, de repente o pediatra olha lá todos os exames, entende que tá tudo bem e ele autoriza. Ou ele vai falar, não, realmente não posso, porque é o protocolo. Mas, sei lá, ele pode fazer no colo da mãe, de uma outra forma. Então, assim, eu sempre digo que escolha as batalhas. Então, tem algumas coisas ali que você não vai abrir mão, que aquilo é muito importante para você, ótimo. Então, se prepare, estude, entenda, prepara o seu acompanhante, para que lá na hora vocês tenham esse poder de diálogo, de poder conversar com o profissional e falar, olha só, eu não quero por isso, por aquilo, tudo bem, dá para não fazer. O profissional racional, né, que for bastante ali coerente, ele vai entender e vai discutir, vai tudo bem. Não, ou sim, enfim, vai se chegar ali num resultado final. Agora, a mulher que chega sem saber o que quer. Que simplesmente imprimiu lá da internet e não estudou nada. Ou as que são, digamos assim, muito radicais, no sentido de que não permitem nada, não querem nada. Mas aí, quando você vai conversar, você vai
tentar entender por que ela não aceita nenhum tipo de intervenção, às vezes até uma intervenção que é necessária, e você vai explicar, ela não sabe, porque elas só falaram pra ela que não, que é ruim. Então, por exemplo, usar ocitocina, que é uma coisa que causa muito rebuliço também nos plantões. Sim. Não quero, não autorizo ocitocina. Eu falo isso por conta própria, porque já acompanhei muitos desses casos. E aí, não quer, e de repente é um trabalho de parto que precisa ser conduzido, que precisa realmente ali da ajuda da ocitocina. E se você coloca na balança custo-benefício, o profissional, a equipe que está ali entende que vai ser bom, é benéfico o uso daquela ocitocina, vai ser benéfico aquela intervenção, feita da forma correta, com uma boa vigilância do bebezinho, né? E aí essa mulher não aceita, e você vai conversar, ela na verdade não entende por quê. Só colocaram na cabeça dela que não pode ter intervenção para ter um parto Às vezes ela natural. nem aceita você falar, né? Você Não. explicar, às vezes tem mãe, eu já peguei mãe assim que não aceita nem você tentar conversar, ela não quer nem ouvir, muitas vezes. é bem difícil. Então, é preciso que a mulher tenha essa clareza de que é importante ela estudar, é importante ela entender, ela tomar a decisão do que ela quer e não quer, mas entender que cada trabalho de parto é um. Sim, E é que, único, de repente, pode acontecer, pode ser necessária alguma intervenção. Mesmo assim, para você conseguir ajudar que esse trabalho de parto continue, aconteça e chegue lá no parto normal que você quer. Claro que tem coisas que não dá para ser conivente, não dá nunca pra gente aceitar. Por exemplo, episiotomia, cristeler, que são coisas que já tá mais do que claro pela ciência de que não são benéficos, que só trazem prejuízos. Mas outras intervenções, por exemplo, a ocitocina, enfim, o Credê, o Canaquion, etc. Essa semana teve uma paciente lá no hospital que chegou numa fase ali do trabalho de parto que estava precisando da ocitocina ali no finalzinho. Aí a enfermeira falou, eu vou ali, prepara um sorinho. Na hora que ela ouviu a palavra sorinho, ela surtou. Ela, eu não quero esse soro. Não sei. Aí eu fui conversar com ela. Falei, mas por que você não quer o soro? Não, porque esse soro piora a dor, esse soro vai doer muito. Eu falei, olha, ele não vai, ele vai deixar as contrações. Expliquei direitinho pra ela. Ela autorizou colocar o soro. Porque ela entendeu o que estava acontecendo. O bebê nasceu em 3 a 5 minutos. Ela, se eu soubesse que não doía, que não fazia mal, eu tinha deixado colocar antes, que eu já tô mais de 1 hora esperando, recusando o soro. Aí É isso, eu acho falta que de informação. precisa entender, precisa ter clareza. E ali naquele momento, claro que tem momentos que não adianta a gente querer ficar explicando, porque elas não vão ouvir, porque Sim, estão que em tá trabalho naquele de parto, momento da né? dor, né? Entende? Mas ter essa corresponsabilização. Então, o profissional vai lá, explica, orienta, fala do risco, fala do benefício. Olha, realmente vai ficar mais intenso, mais dolorido. Mas não é porque causa mais dor, é porque a sua contração vai ficar mais intensa, vai ficar mais longa, mais eficaz. Então, é justamente isso que a gente precisa, esse diálogo, né? Que a gente não dá ordem, eu vou colocar o soro e pronto. E nem ela fala, não autorizo em hipótese alguma. É conversado, né? Dá para conversar. É a questão da corresponsabilização e da autonomia dessa mulher, que a gente conversou no nosso outro momento sobre o parto humanizado. E em relação às posições do trabalho de parto, elas também podem escolher tudo certinho. Tem alguma que você prefere, que você acha que vai melhor? Isso pode ser colocado no plano de parto também? Pode. Tem lá um dos itens, é a livre movimentação e direito de escolha da posição na hora do bebê nascer. A livre movimentação, acho que hoje no Brasil, de uma maneira geral, na assistência, ela está muito mais tranquila e muito mais rotineira. Então, as mulheres, elas têm mais condições de caminhar, de se movimentar, de ir para o chuveiro. A nossa infraestrutura já melhorou bastante relacionado a isso. Mas para o parto, a gente ainda vê que existe bastante dificuldade por parte de alguns profissionais em aceitar que essa mulher tenha Eu tenho um bebês. trauma, mas eu não vou comentar. Que essa mulher tenha seu bebê em outras posições, né? Sim. Então, eu acho que é muito mais uma dificuldade do lado profissional, de quem está ali para receber e assistir esse bebê, esse parto e esse bebê, do que da mulher em si. Claro que existe aquela cultura, né, de parir na posição litotômica, naquela posição ginecológica, que é o que também está enfiado na nossa cabeça. Mas a mulher, quando deixada livre e para viver o seu trabalho de parto, a gente observa que ela dificilmente vai escolher essa posição, assim, no automático. Ela geralmente passa por várias outras, ela busca, existe esse instinto, vira pro lado, fica de 4, fica de pé, ai, não tá bom aqui, e de repente, em algum jeito, nasce. Ela se encontra em algum... Ela vai se encontrar. Então, na verdade, não existe o melhor ou o mais correto. Existe o que aquela mulher encontra naquele momento que... O que ela se pra sente ela mais funciona. confortável. Então, a gente vê de tudo, né? Sim, sim. De pé, de 4, uma perna aqui, tá saindo do quarto... Teve uma situação que foi bem engraçada. A mulher saiu do quarto, pelada do PPP, falando que tava saindo tudo pra fora. E eu lá da ponta do corredor, olhei pra ela pelada no corredor. Sim. No hospital cheio aquele dia. Voltei e falei, mulher, entra pra dentro, você tá pelada. Vem cá, vamos, deixa eu... Ela nem percebeu com a dor. Não, e aí ela falou, mas é sério, tá saindo. Aí eu não dei muita bola na hora, porque eu tinha acabado de avaliar, ela tava, sei lá, com 6 centímetros, bebê super Falou, alto. não vai nascer agora. Tá tudo bem, vamos pro chuveiro. Ela falou, olha aqui. Aí eu falei, não, se ela tá me falando, não é brincadeira, ela sabe, Ela né? sabe, Porque, ela
tá É sentindo. no corpo dela. Eu olhei e tinha meia cabeça pra fora. Eu falei, Jesus. realmente tem alguma coisa saindo, tá tudo bem, é seu Realmente bebê. tá saindo. Não deu tempo dela chegar na cama, foi de pé. Então é isso, o parto ele acontece, os bebês nascem, independente do que a gente quer, da posição que o profissional E prefere. ninguém escolheu. Quem escolheu aí, no caso, foi o bebê. Foi o bebê. Exato. Acontece muito de nascer no chuveiro também, né? chuveiro. Coloca lá pra ela fazer uma analgesia, daqui a pouco, quando vê ela, o acompanhante, tá saindo a cabeça. A hora que vê, Já a nasceu. Dani embaixo do chuveiro, toda molhada, pegando o bebê. Acontece bastante. É por isso, porque naquele ambiente ela se sente segura, tranquila, produz bastante ocitocina e o trabalho de parto acontece. Então, a gente volta para aquela história de que o trabalho de parto é muito na cabeça, né? Com certeza. Maravilha. A gente queria agradecer mais uma vez a sua participação. Foi muito bom. Vocês que pediram o tema de plano de parto, tá resolvido. Agora, lá no seu Instagram tem um para baixar um e-book de plano de parto? Ainda não, eu tirei ele do ar porque eu tô reformulando ele, refazendo, mas logo logo volta assim lá pro link e aí vocês vão conseguir acessar. Isso, maravilha. legal. Muito obrigado. O arroba da Dani é @Dani com Y_parteira. E, se Deus quiser, mais vezes ela vai estar aqui para falar com a gente esses assuntos. Volta mais vezes, hein? Com certeza, é só chamar que eu venho. Obrigada, meninas, pelo convite. Foi muito gostoso falar com vocês sobre plano de parto hoje. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.